Bem-vindos ao canal. Neste vídeo você terá uma audiodescrição das 31 obras de artes mais famosas do mundo e suas localizações. E não se esqueça de inscrever-se no canal, ativar o sininho e ao final do vídeo, se você gostar, dar aquele like. Vamos ao vídeo. O quadro Mona Lisa é um famoso quadro a óleo sobre tela, pintado por Leonardo da Vinci no início do século XVI. É considerado uma das mais famosas e emblemáticas obras de arte da história da arte ocidental. O quadro tem um formato retangular e mede cerca de 77 cm por 53 cm. A imagem mostra uma mulher sentada de perfil, com um fundo de paisagem vista através de uma janela aberta. A mulher, conhecida como Mona Lisa, é representada com uma expressão sutil e enigmática, o que tem sido interpretado de diversas maneiras ao longo dos séculos. O quadro é conhecido por sua técnica de pintura excepcionalmente detalhada e pelo uso de sombras e luz para criar profundidade e realismo. A Mona Lisa é frequentemente considerada um exemplo notável de arte renascentista, e é exibida no Museu do Louvre, em Paris, França, onde é um dos itens mais visitados e famosos. O quadro A Criação de Adão é uma obra de arte famosa, pintada por Michelangelo Buonarroti entre 1508 e 1512. Ele faz parte da decoração da Capela Sistina, no Vaticano, e é um dos mais conhecidos trabalhos de Michelangelo. O quadro representa o momento em que Deus cria Adão, o primeiro homem segundo a Bíblia. Na imagem, Deus está sentado no topo da cena, com um dedo estendido em direção a Adão, que é mostrado como um jovem nu, deitado com o braço esquerdo apoiado na cabeça. Adão está situado em uma posição de repouso, mas sua expressão e sua postura sugerem que está prestes a despertar para a vida. O quadro é pintado em fresco, uma técnica que consiste em aplicar a tinta a uma parede ou teto úmido. Michelangelo usou uma paleta de cores limitada, com tonalidades de azul, vermelho, amarelo e branco, mas criou uma grande variedade de tons e tonalidades através de sua técnica de esfumado. A cena é iluminada por um forte reflexo de luz que vem de cima, o que destaca os detalhes do corpo de Adão e dá a ele uma aparência quase divina. O quadro é conhecido por sua habilidade técnica e pelo seu poder de expressão. Michelangelo foi capaz de capturar a essência da criação e da vida através da sua representação do corpo humano. Além disso, o quadro é considerado uma obra-prima da Renascença italiana e é amplamente admirado por sua beleza, técnica e simbolismo. O quadro Medusa é uma pintura a óleo sobre tela realizada pelo artista italiano Caravaggio em 1597. A obra mede cerca de 128 cm de altura por 89 cm de largura e está atualmente em exibição no Museu do Louvre em Paris, na França. O quadro representa a figura lendária da Medusa, uma mulher monstruosa com cabelos de serpentes e olhos que podiam transformar as pessoas em pedra com apenas um olhar. Na pintura, a Medusa aparece de perfil, com o cabelo desgrenhado e ondulante, olhos fixos e lábios entreabertos, como se estivesse prestes a gritar. Ela tem uma expressão terrível e ameaçadora, que reflete a natureza perigosa e temível da personagem. Uma das características mais notáveis da pintura é a forma como Caravaggio retratou a Medusa. Em vez de mostrá-la como uma criatura sobrenatural e mística, ele a apresenta como uma mulher real e humana, com traços faciais detalhados e uma pele suja e inchada. Isso adiciona uma camada de realismo e humanidade à pintura e ajuda a criar uma sensação de medo e horror ainda mais intensa. Além disso, a técnica de Caravaggio também contribui para a força emotiva da pintura. Ele usou uma paleta escura e sombria, com tons de vermelho, marrom e preto, e criou sombras profundas e contrastes dramáticos entre luz e escuridão. Isso cria um efeito de tensão e suspense, que ajuda a transmitir a ameaça da Medusa e a intensidade de seu poder. Em resumo, o quadro Medusa é uma obra-prima do artista italiano Caravaggio que captura a essência da lendária personagem da mitologia grega de maneira intensa e realista. A combinação de uma representação humanizada da Medusa, uma paleta de cores sombria e técnicas de pintura dramáticas criam uma obra de arte poderosa e emotiva que continua a fascinar e a assustar os espectadores até hoje.
As Meninas é uma pintura a óleo de Diego Velázquez, realizada entre 1656 e 1657. Ela foi pintada para a Sala das Meninas no Palácio Real de Madrid, e é considerada uma das obras mais importantes do artista espanhol. O quadro retrata uma cena de um salão do palácio, com uma série de personagens em primeiro plano. No centro da composição, estão as meninas do título, a infanta Margarita Teresa, filha do rei Filipe IV e da rainha Maria Ana, e suas duas aias, Maria Agostina Sarmiento e Isabel de Velasco. A infanta está sentada em um trono, enquanto as duas aias ficam ao seu lado. Atrás das meninas, há outros personagens importantes na corte espanhola da época. Do lado esquerdo do quadro, estão o pintor Diego Velázquez e o rei Filipe IV, que está olhando para a câmera como se estivesse observando o espectador. Do lado direito, há um grupo de cortesãos, incluindo o Duque de Osuna e o Marquês de Vilafranca. No fundo, há uma porta aberta que dá para um corredor, e uma janela que dá para o jardim do palácio. A pintura é conhecida por sua habilidosa técnica de pintura e pelo uso do espaço e da luz. Velázquez usou uma gama ampla de cores e um detalhamento minucioso para criar uma sensação de realismo e profundidade na composição. Além disso, o uso da luz é um elemento importante na obra, com o uso de sombras e reflexos para criar uma sensação de movimento e dinâmica. Ao longo dos anos, As Meninas tornou-se um dos quadros mais famosos e estudados da história da arte, sendo considerada uma das mais importantes obras de Velázquez e uma das mais representativas da pintura espanhola do século XVII. Atualmente, ela está exposta no Museu do Prado, em Madrid. A Ronda Noturna é um quadro do artista holandês Rembrandt, pintado por volta de 1642. O quadro é um óleo sobre tela e tem medidas de 82,5 x 66 cm. O quadro representa uma cena noturna em uma rua da cidade de Amsterdã, na Holanda. No centro da imagem, há um grupo de 3 homens que caminham em direção ao observador. 2 deles são soldados, enquanto o terceiro é um homem civil com uma capa e um chapéu. Atrás deles, há uma figura solitária de um homem que caminha na direção oposta. A iluminação do quadro é particularmente notável, com a luz da lua e das lanternas refletindo-se nas ruas molhadas e nas paredes das casas. A luz cria sombras profundas e dramáticas, dando ao quadro uma atmosfera sombria e misteriosa. Rembrandt era conhecido por sua habilidade em capturar a luz e a sombra em suas pinturas, e A Ronda Noturna é um excelente exemplo disso. Além disso, o quadro também é notável por sua composição dinâmica, com os personagens se movendo através do espaço da tela. Em geral, A Ronda Noturna é um quadro impactante e enigmático que captura a atmosfera da vida noturna em uma cidade da época de Rembrandt de maneira brilhante e dramática. Guernica é um quadro famoso pintado pelo artista espanhol Pablo Picasso em 1937. É considerado um dos mais importantes trabalhos de arte moderna do século XX, um símbolo da luta contra a guerra e a violência. O quadro foi pintado em uma época em que a Espanha estava mergulhada em uma guerra civil, e retrata o horror e o sofrimento da guerra e da violência. A cena representada é o bombardeio aéreo da cidade basca de Guernica pelas forças franquistas em 26 de abril de 1937, durante a Guerra Civil Espanhola. O quadro é enorme, medindo 3,49 metros de altura por 7,76 metros de largura, e foi pintado com tinta a óleo sobre tela. A composição é bastante complexa e caótica, com vários personagens e animais retratados em diferentes posições e expressões. O quadro é dominado por uma paleta de cores escuras e sombrias, com tons de preto, cinza, marrom e vermelho. A luz é produzida principalmente pelas chamas que consomem a cidade e pelo raio que ilumina o céu noturno. Os personagens representados no quadro incluem uma mulher chorando com um bebê morto nos braços, um homem ferido com uma perna quebrada, um cavalo morto, uma vaca e um touro. A presença de animais é uma referência à mitologia basca, que considera os animais sagrados e simbólicos. Guernica é um quadro que faz uma forte declaração política e é um símbolo da luta contra a guerra e a violência. Até hoje,
continua a ser um dos trabalhos de arte mais famosos e importantes de Pablo Picasso e é amplamente admirado e estudado em todo o mundo. O quadro Decapitação de João Batista é uma obra de arte que retrata o momento em que João Batista, um importante profeta e precursor de Jesus Cristo, foi decapitado. A obra é atribuída ao artista italiano Caravaggio e foi pintada no início do século XVII. Ela é conhecida por sua expressividade e por sua representação realista e dramática dos personagens. No quadro, podemos ver João Batista deitado de lado no chão, com o pescoço exposto e uma mão segurando sua cabeça cortada. Ele parece estar em agonia e seu rosto é retratado de forma muito realista, com expressões de dor e sofrimento. A cena é iluminada por uma luz intensa, que destaca ainda mais as expressões dos personagens e os detalhes da cena. Ao lado de João Batista, há um homem com uma expressão de raiva e determinação, que segura a espada usada para cortar a cabeça de João. Esse personagem é identificado como Herodes Antipas, o rei da Judéia que ordenou a execução de João Batista. Ao fundo, podemos ver outras pessoas observando a cena, com expressões de choque e horror. Em resumo, o quadro Decapitação de João Batista é uma obra de arte que retrata de forma dramática e realista o momento em que João Batista foi decapitado por ordem do rei Herodes Antipas. É uma obra conhecida por sua expressividade e por sua habilidade em capturar as emoções e as expressões dos personagens de forma realista. O quadro O Massacre dos Inocentes é um famoso quadro do pintor flamengo Peter Paul Rubens, que foi pintado no início do século XVII. O quadro é uma representação dramática da história bíblica do Massacre dos Inocentes, que ocorreu quando o rei Herodes ordenou que todos os meninos menores de 2 anos na região de Belém fossem mortos para tentar eliminar o recém-nascido Jesus Cristo, que foi anunciado como o Messias pelos magos. O quadro mostra uma cena caótica, com soldados romanos atacando as crianças e os pais tentando protegê-las. Há muita violência e emoção na pintura, com as crianças sendo brutalmente assassinadas e os pais lutando desesperadamente para salvá-las. O quadro é pintado em uma escala grande, com personagens humanos e animais em tamanho real, o que acrescenta ainda mais drama e intensidade à cena. O quadro é conhecido por sua pintura detalhada e por sua composição dinâmica, com personagens se movendo em todas as direções e uma grande variedade de expressões faciais e corporais. A cor é também um elemento importante na pintura, com a paleta de cores escolhida para refletir o caos e a violência da cena. Em resumo, O Massacre dos Inocentes é um quadro impactante e emocionante que retrata uma história bíblica famosa de maneira dramática e detalhada. É uma obra-prima da arte barroca e é considerada um dos quadros mais famosos de Peter Paul Rubens. O quadro A Escola de Atenas é uma pintura a óleo sobre tela realizada por Rafael Sanzio entre 1509 e 1511. Ele faz parte da série de afrescos conhecida como Os Stanzi della Signatura, que foram pintados na Biblioteca Apostólica Vaticana, em Roma. A obra é considerada um dos mais importantes exemplos de arte renascentista, e é considerada um dos mais belos quadros do mundo. O quadro representa uma cena imaginária, que retrata um grupo de filósofos e pensadores antigos, incluindo Platão, Sócrates, Aristóteles, Euclides e outros, reunidos em uma escola filosófica em Atenas. Eles estão sentados em volta de uma mesa de pedra, com os olhos fixos em um ponto distante, enquanto discutem e debatem ideias filosóficas e científicas. No centro do quadro, Platão é retratado sentado em uma cadeira, com uma expressão séria e concentrada. À sua esquerda, Sócrates está sentado no chão, com uma expressão pensativa e uma mão apoiada no queixo. À sua direita, Aristóteles está sentado em uma cadeira, com os braços cruzados e um livro aberto em suas mãos. Atrás deles, outros filósofos e pensadores antigos estão sentados em volta da mesa, discutindo e debatendo ideias. O quadro é cercado por um conjunto de colunas e arcos, que criam uma sensação de espaço aberto e luz. No fundo, podemos ver uma paisagem com montanhas e céu azul. A composição do quadro é equilibrada e harmoniosa, e as cores são suaves e luminosas.
Em resumo, o quadro A Escola de Atenas é uma obra de arte que retrata uma cena imaginária de filósofos e pensadores antigos reunidos em uma escola filosófica em Atenas, discutindo e debatendo ideias. É uma obra importante da arte renascentista, com uma composição equilibrada e harmoniosa e cores suaves e luminosas. O quadro Os Fuzilamentos de 3 de Maio é uma pintura a óleo sobre tela do artista espanhol Francisco Goya, datada de 1814. É uma das obras mais famosas e emblemáticas do artista, e foi originalmente intitulada 3 de Maio de 1808 em Madrid. O quadro representa um episódio da Guerra Peninsular Espanhola, durante a qual as forças napoleônicas invadiram a Espanha e lutaram contra as forças espanholas e inglesas. Em 3 de maio de 1808, um grupo de cidadãos espanhóis se levantou contra o domínio napoleônico em Madrid, o que levou à repressão brutal pelas tropas francesas. Na pintura, Goya retrata o momento em que os rebeldes espanhóis são fuzilados pelas tropas francesas. A cena é mostrada de maneira muito realista e detalhada, com os corpos dos fuzilados caídos no chão enquanto as tropas francesas apontam suas armas para eles. A pintura é um testemunho da violência e da crueldade da guerra, e foi interpretada como uma crítica à opressão e à repressão do governo napoleônico na Espanha. O quadro é considerado uma das obras mais importantes da arte espanhola e uma das mais influentes da época de Goya. É um exemplo notável da maneira como Goya capturou a realidade da guerra e da violência de maneira gráfica e impactante, e é uma obra que continua a inspirar e a ser estudada até hoje. O quadro Olímpia foi pintado pelo famoso pintor Edouard Manet em 1863. Ele representa uma jovem mulher sentada em uma cama, com as pernas cobertas por uma colcha de cetim azul. Ela está sentada com as costas retas, olhando diretamente para frente com um olhar confiante e determinado. A mulher no quadro é considerada uma prostituta, pois está vestida com roupas elegantes e sensuais e está exibindo uma flor na orelha. A flor é um símbolo comum de prostituição na época em que o quadro foi pintado. Ao fundo, há uma janela aberta que dá para um jardim. A luz do sol entra pelo quarto, iluminando a mulher e dando ao quadro um tom luminoso e alegre. O quadro foi apresentado pela primeira vez na Exposição Universal de Paris de 1867 e causou muita controvérsia na época por seu tema escandaloso e por sua representação não convencional da mulher. Hoje em dia, é considerado um marco da arte moderna e é exibido no Museu d'Orsay, em Paris. A Última Ceia é uma pintura mural renascentista do artista italiano Leonardo da Vinci, que representa o momento em que Jesus Cristo compartilha o último jantar com seus discípulos antes de ser preso e condenado à morte. O quadro está localizado na refeitória do convento de Santa Maria delle Grazie em Milão, Itália, e é considerado uma das mais famosas obras de arte de todos os tempos. A pintura tem cerca de 460 centímetros de comprimento por 880 centímetros de altura e foi criada entre 1495 e 1498. Ela é conhecida por sua representação detalhada de cada um dos discípulos de Jesus, bem como pelo uso de proporções anatômicas precisas e pelo uso da luz e da sombra para criar profundidade e volume. O quadro mostra Jesus sentado no centro da mesa, com os 12 discípulos sentados em volta dele. Cada um dos discípulos é retratado de maneira única, com expressões faciais distintas e posturas diferentes. Alguns estão sentados próximos a Jesus, enquanto outros estão mais distantes. No fundo, há uma janela aberta que permite ver o céu noturno. A Última Ceia é uma obra importante na história da arte porque foi a primeira vez que um artista representou Jesus e seus discípulos como seres humanos reais, em vez de santos idealizados. Além disso, a pintura é considerada uma das mais importantes obras de Leonardo da Vinci e é um exemplo notável de sua habilidade técnica e de sua capacidade de capturar a humanidade e a emoção em suas criações. O quadro O Casal Arnolfini é uma pintura a óleo sobre madeira criada pelo artista flamengo Jan van Eyck em 1434. Ele mede aproximadamente 82 centímetros por 60 centímetros e está atualmente exposto no Museu Nacional de Belas Artes de Bruxelas, na Bélgica.
O quadro mostra um casal de meia-idade, Giovanni Arnolfini e sua esposa, Giovanna Senami, de pé em frente a um espelho. Ambos estão vestidos com roupas luxuosas e elegantes, com Giovanni usando uma túnica verde e Giovanna usando um vestido azul turquesa com um véu branco sobre os cabelos. Atrás deles há uma janela aberta, que permite que a luz entre na sala e ilumine o quadro. Ao lado de Giovanni há um cão sentado no chão, enquanto no canto inferior direito do quadro há um pequeno detalhe que pode passar despercebido à primeira vista: uma lua crescente, símbolo de fertilidade. Isso sugere que o quadro pode ser uma representação de uma cerimônia de casamento ou de uma bênção para o casal ter filhos. Outros detalhes interessantes incluem a presença de um par de chinelos sob o espelho, um símbolo de hospitalidade, e o fato de que o espelho reflete o rosto de Van Eyck, o artista, de pé atrás do casal. Isso pode ser interpretado como uma afirmação da presença do artista na cena e da sua participação na criação da imagem. Em geral, o casal Arnolfini é considerado um dos mais importantes quadros da arte ocidental e um marco na história da pintura a óleo. Sua técnica de pintura precisa e detalhada, bem como a representação realista e simbólica do casal, tornam-no um trabalho notável e duradouro. O quadro O Nascimento de Vênus é uma pintura a óleo sobre tela criada pelo artista renascentista italiano Sandro Botticelli no final do século XV. É um dos quadros mais conhecidos e icônicos da arte renascentista, e é uma das obras-primas mais famosas de Botticelli. O quadro retrata o mito grego da deusa Vênus, que surge do mar como uma mulher nua. Ela é acompanhada por dois anjos que seguram a sua capa, enquanto outro anjo oferece uma flor para ela. No céu, duas outras divindades mitológicas, Anteros e Eros, olham para baixo enquanto Vênus emerge das águas. A pintura é notável pelo seu realismo e detalhamento, bem como pela sua grande escala e pelo uso de cores brilhantes e vibrantes. O fundo do quadro é uma paisagem com colinas verdes, céu azul e nuvens brancas. Apesar de ser uma obra de arte renascentista, o quadro O Nascimento de Vênus também contém elementos da arte clássica antiga, como a representação de Vênus como uma deusa nua, uma tradição que remonta à arte grega antiga. Além disso, a pose e as proporções da figura de Vênus são inspiradas nas esculturas clássicas, o que contribui para a sensação de realismo e naturalismo da pintura. Em resumo, o quadro O Nascimento de Vênus é uma pintura de grande importância histórica e artística, que combina elementos da arte renascentista e clássica em uma obra única e bela. O quadro Moça com o Brinco de Pérola é uma pintura a óleo sobre tela criada pelo artista holandês Johannes Vermeer no século XVII. É uma das obras mais famosas de Vermeer e uma das pinturas mais conhecidas da arte ocidental. A pintura retrata uma jovem mulher sentada diante de um espelho, com uma expressão séria no rosto. Ela está vestida com um vestido vermelho, que contrasta com a pálida pele da moça. Em seu ouvido direito, ela usa um brinco de pérola, que é o elemento central da pintura. A moça está rodeada por um fundo escuro, o que dá ênfase à sua beleza e à luminosidade do brinco. O quadro Moça com o Brinco de Pérola é notável pelo seu realismo e detalhamento, bem como pelo seu uso de luz e sombra para criar profundidade e perspectiva. Vermeer também usou técnicas de pintura avançadas para criar efeitos de reflexão e brilho na pele e no brinco da moça. Além de sua beleza estética, o quadro Moça com o Brinco de Pérola também é um importante documento histórico, pois retrata a vida cotidiana e as modas da Holanda do século XVII. A moça da pintura é provavelmente uma mulher rica e sofisticada, que usava roupas e joias de luxo para mostrar sua posição social. Em resumo, o quadro Moça com o Brinco de Pérola é uma obra de arte notável pela sua beleza, técnica e importância histórica. É um dos quadros mais admirados e estudados da arte ocidental. O Grito é uma pintura expressionista do artista norueguês Edvard Munch, que foi criada em 1893. O quadro é uma das obras mais famosas de Munch e é amplamente considerado um símbolo do movimento expressionista. O Grito retrata um homem com os braços para cima, gritando de forma desesperada para o céu. O cenário é um mar agitado com nuvens carregadas e uma cidade ao longe. O tom do quadro é sombrio e apreensivo,
transmitindo uma sensação de angústia e desespero. Muitas interpretações têm sido sugeridas para o significado do quadro, mas Munch afirmou que ele foi inspirado por uma experiência de infância em que ele sentiu uma sensação de pânico enquanto olhava para o céu durante uma tempestade. Ele também disse que o quadro representava a angústia humana diante da natureza e da existência. O Grito é uma pintura a óleo sobre tela e mede cerca de 91 centímetros de altura por 73,5 centímetros de largura. Foi criada com uma paleta limitada de cores, com tons de vermelho, laranja e amarelo sendo usados para criar a sensação de agitação e intensidade. A técnica de Munch é áspera e expressiva, refletindo o tema emotivo do quadro. O Grito é amplamente reconhecido como um marco na arte moderna e continua a ser uma das obras mais influentes e significativas de Munch. É exibido no Museu Munch em Oslo, na Noruega, junto com outras obras importantes do artista. Terraço do Café à Noite é um quadro famoso pintado pelo artista holandês Vincent van Gogh em 1888. O quadro é um óleo sobre tela e mede 73,7 centímetros de altura por 92,1 centímetros de largura. O quadro mostra um terraço de um café à noite, iluminado por lâmpadas a gás. As pessoas sentadas nas mesas parecem conversar animadamente enquanto bebem e fumam. Na parte superior esquerda do quadro, há uma janela aberta que dá para uma rua movimentada. Van Gogh pintou o quadro durante sua estadia em Arles, na França, e foi inspirado pela vida noturna vibrante da cidade. O quadro é conhecido por sua técnica de pinceladas rápidas e vigorosas, que dão ao quadro uma sensação de movimento e energia. As cores utilizadas no quadro são vibrantes e contrastantes, com um uso forte de vermelhos, amarelos e azuis. O vermelho da faixa na cabeça da mulher sentada à direita é particularmente chamativo. Terraço do Café à Noite é um quadro icônico da obra de Van Gogh e amplamente considerado como um dos seus trabalhos mais importantes. Atualmente, o quadro está em exibição no Museu Vincent van Gogh, em Amsterdã, Países Baixos. Noite Estrelada é um quadro famoso pintado por Vincent van Gogh em 1889. É um dos mais conhecidos e admirados trabalhos do artista holandês, e atualmente se encontra no Museu de Arte Moderna de Nova York. O quadro representa uma noite de verão no campo, com um céu estrelado acima de um rio e de uma linha de árvores no horizonte. As estrelas brilham intensamente no céu, criando um efeito de profundidade e luminosidade. As árvores e o rio são pintados de maneira sombria, com sombras profundas e tons escuros, enquanto o céu estrelado é pintado de maneira luminosa e vibrante, com uma mistura de azul, amarelo e branco. Van Gogh pintou Noite Estrelada durante seu período em Arles, na França, e o quadro é considerado um dos mais belos exemplos de sua técnica de pinceladas rápidas e vigorosas, que criam um efeito de movimento e energia. Ele também usou uma paleta de cores vivas e contrastantes, que refletem a intensidade de suas emoções e de sua paixão pela natureza. Noite Estrelada é um quadro icônico que reflete a visão única de Van Gogh e sua relação profunda com a natureza. É um símbolo de sua habilidade de capturar a beleza e a simplicidade da vida rural, e continua sendo uma das obras de arte mais amadas e admiradas de todos os tempos. O quadro Uma Tarde de Domingo na Ilha de Grande Jatte é um dos mais conhecidos e importantes da história da arte. Pintado por Georges Seurat em 1886, ele faz parte da corrente artística do pós-impressionismo e é um exemplo clássico da técnica de pintura denominada pointillisme, na qual o artista cria imagens a partir de pequenas manchas de cores aplicadas de forma pontilhada. O quadro retrata uma tarde de domingo na ilha de Grande Jatte, um lugar de lazer popular entre os habitantes da região de Paris. Nele, podemos ver uma grande quantidade de personagens, todos retratados de forma muito detalhada e precisa. Alguns estão sentados em bancos, enquanto outros caminham pelo parque ou conversam entre si. Há também crianças brincando, barquinhos flutuando no lago e uma variedade de outros elementos que compõem a cena. O quadro é famoso não apenas pelo seu conteúdo, mas também pela técnica de pintura usada por Seurat. Ao invés de misturar as cores diretamente na tela, ele as aplicava de forma pontilhada,
criando uma sensação de luz e luminosidade. Isso permitiu que o quadro tivesse uma aparência muito viva e realista, mesmo sendo composto por pequenas manchas de cor. Em resumo, Uma Tarde de Domingo na Ilha de Grande Jatte é um quadro icônico da arte moderna que combina um conteúdo interessante com uma técnica de pintura inovadora. Ele é um marco importante na história da arte e continua sendo um dos quadros mais admirados e estudados até os dias de hoje. O Baile no Moulin de la Galette é um quadro pintado por Pierre-Auguste Renoir em 1876. Ele pertence ao período impressionista da arte francesa e foi exibido pela primeira vez na terceira exposição impressionista em 1877. O quadro retrata uma cena animada de um baile ao ar livre no Moulin de la Galette, um famoso moinho-bolo no bairro de Montmartre, em Paris. O moinho, que foi convertido em um salão de baile popular, fica no topo de uma colina e oferece uma vista panorâmica da cidade. O quadro mostra uma multidão de pessoas dançando e socializando em um espaço ao ar livre, enquanto o céu noturno está iluminado por lampiões e luzes da cidade. O quadro é conhecido por sua paleta de cores brilhantes e luminosas, bem como pelo seu uso da luz e sombra para criar profundidade e movimento. Renoir usou uma técnica de pintura conhecida como pointillisme, que consiste em usar pequenas manchas de cor para criar uma imagem. Isso resultou em um efeito visual suave e sutil, que ajuda a capturar o movimento e a animação da cena. Além disso, o quadro é notável por sua representação da vida cotidiana em Paris no final do século XIX. As pessoas retratadas no quadro são de todas as classes sociais, desde trabalhadores até membros da elite da sociedade francesa. Renoir capturou a diversidade e a variedade da vida em Paris naquele período, o que o torna um documento valioso da história da cidade. Em resumo, O Baile no Moulin de la Galette é um quadro vibrante e animado que retrata uma cena de baile ao ar livre em Montmartre, em Paris. É conhecido por sua paleta de cores luminosas e seu uso da técnica de pintura pointillisme, bem como por sua representação da vida cotidiana na cidade na época. O quadro 12 Girassóis numa Jarra é um dos mais conhecidos e celebrados da obra do artista holandês Vincent van Gogh. Pintado em 1889, o quadro é uma representação de um vaso com 12 girassóis em flor, colocados em um vaso sobre uma mesa. A pintura tem dimensões de 72,5 cm de altura por 92 cm de largura e foi realizada em óleo sobre tela. Ela faz parte da série de quadros de girassóis que Van Gogh pintou durante sua estadia em Arles, na França, e é considerada uma das obras-primas do artista. O quadro é caracterizado por sua paleta de cores vivas e alegres, com tons amarelados e laranja que contrastam com o fundo azul claro. A composição é simples, mas o uso da cor e da luz dão profundidade e intensidade à pintura. Os girassóis, que são uma das flores mais amadas e conhecidas do mundo, são representados de maneira realista e detalhada, com suas pétalas e folhas brilhando ao sol. O quadro 12 Girassóis numa Jarra é um exemplo da habilidade de Van Gogh em capturar a beleza da natureza e transmitir emoção através de sua arte. Ele é um ícone da arte ocidental e é apreciado por milhões de pessoas em todo o mundo. O quadro O Filho do Homem foi pintado pelo artista belga René Magritte em 1964. Trata-se de uma pintura a óleo sobre tela que tem dimensões de 97,8 cm por 130,2 cm. A pintura é bastante conhecida por sua imagem de um homem com um casaco e chapéu de chuva, de costas para a tela, com a cabeça coberta por uma maçã. A maçã está posicionada de tal maneira que cobre completamente a cabeça do homem, deixando apenas a parte inferior de seu rosto visível. Ao fundo, há uma paisagem verde com árvores e um céu azul. O homem está de pé em um caminho de terra, com os braços para baixo e as mãos apoiadas em suas laterais. O quadro é conhecido por sua mensagem metafórica sobre a natureza humana e a relação entre a razão e a emoção. A maçã cobrindo a cabeça do homem pode ser interpretada como uma referência à tentação do fruto proibido no Jardim do Éden, sugerindo que as emoções e desejos humanos podem obscurecer a razão. Além disso, a posição do homem, de costas para a tela,
pode ser vista como uma representação de como as pessoas muitas vezes se escondem de si mesmas e de suas verdadeiras naturezas. O quadro O Filho do Homem é um exemplo importante da obra surrealista de Magritte e amplamente reconhecido como um dos seus trabalhos mais famosos e icônicos. Ele é frequentemente reproduzido e parodiado, e se tornou uma imagem culturalmente reconhecível e amplamente reconhecida em todo o mundo. O quadro A Traição das Imagens é uma pintura surrealista do artista belga René Magritte, que foi pintada em 1929. O quadro apresenta uma imagem de um charuto gigante flutuando diante de um fundo cinzento. No topo do charuto há uma inscrição que diz Ceci n'est pas une pipe, em francês, isto não é uma pipa, sugerindo que a imagem do charuto é apenas uma representação e não a coisa real. O quadro é considerado um exemplo emblemático da filosofia surrealista de que as imagens e os signos só têm um significado limitado e que as verdades reais são mais complexas do que podem ser representadas por meio de palavras ou imagens. Ele também é visto como uma crítica à confiança cega nas imagens como fontes de verdade e conhecimento. A pintura em si é feita em uma técnica realista, com detalhes precisos e cores vivas. No entanto, o tamanho gigantesco do charuto em relação ao fundo cinzento e sem detalhes cria uma sensação de distorção e desproporção. A inscrição no topo do charuto reforça a ideia de que a imagem é apenas uma representação e não a coisa real. Em resumo, A Traição das Imagens é uma pintura que questiona a confiança na imagem como fonte de verdade e conhecimento, e que sugere que a realidade é mais complexa do que pode ser representada por meio de palavras ou imagens. É um exemplo importante da filosofia surrealista e da obra de René Magritte. Composição oitava é uma pintura a óleo sobre tela realizada pelo artista alemão Wassily Kandinsky em 1923. Ela faz parte da série de obras de Kandinsky conhecidas como composições, que exploram a combinação de formas e cores de maneira abstrata. A obra apresenta uma composição complexa de formas geométricas e curvas em uma paleta de cores vibrantes, incluindo vermelho, amarelo, azul e verde. As formas são dispostas de maneira a criar uma sensação de movimento e dinâmica, como se estivessem flutuando e girando no espaço. Algumas das formas parecem se sobrepor e interagir umas com as outras, enquanto outras parecem estar em equilíbrio e harmonia. Kandinsky foi um dos primeiros artistas a explorar a abstração total em suas obras de arte, e Composição Oitava é um exemplo notável dessa abordagem. Ele acreditava que as formas e cores poderiam transmitir emoções e ideias de maneira mais direta do que as representações figurativas, e buscava criar uma linguagem visual universal através de suas obras. Composição Oitava é uma obra importante na história da arte moderna e continua sendo amplamente admirada e estudada até hoje. É um exemplo notável da abstração do século XX e da forma como ela pode ser usada para transmitir ideias e emoções de maneira poderosa e impactante. O quadro Nenúfares é uma pintura a óleo sobre tela criada pelo famoso artista francês Claude Monet em 1899. Ele faz parte de uma série de quadros que Monet pintou da mesma área em Giverny, França, onde ele viveu e trabalhou por muitos anos. O quadro mostra uma vista panorâmica de um jardim com uma grande extensão de nenúfares florescendo na água. As flores de nenúfar, conhecidas por serem de cor rosa, branca e lilás, cobrem a superfície da água, criando uma imagem que parece quase onírica. Monet pintou o quadro em grande detalhe, com uma técnica de pinceladas suaves e fluidas. Ele também usou uma paleta de cores brilhantes e vibrantes, incluindo tons de rosa, lilás, amarelo, verde e azul. A luz do sol brilha nas flores e na água, criando uma atmosfera luminosa e serena. O fundo do quadro é composto por uma paisagem verde, com árvores e arbustos, e uma linha de árvores ao longe. Há também um céu azul claro no topo da tela. Em resumo, o quadro Nenúfares é uma obra de arte visualmente deslumbrante que captura a beleza e a tranquilidade de um jardim florido. Ele é um exemplo clássico da arte impressionista de Monet e um dos seus trabalhos mais populares e conhecidos em todo o mundo. La Danse é uma pintura a óleo sobre tela do artista francês Henri Matisse, datada de 1909.
O quadro mede aproximadamente 130 centímetros de altura por 97 centímetros de largura e está atualmente em exibição no Museu de Arte Moderna de Nova York. Na pintura, Matisse representa uma multidão de pessoas dançando em uma sala de baile, todas aparentemente se divertindo e se movendo alegremente. As figuras são desenhadas de forma simplificada e esquemática, com linhas retas e ângulos precisos, e são pintadas em cores vivas e vibrantes, principalmente vermelho, amarelo e azul. A composição da pintura é bastante dinâmica, com as figuras se movendo em todas as direções, e há uma sensação de movimento e energia em toda a obra. A luz é retratada de forma muito dramática, com sombras profundas e áreas iluminadas brilhantes. Matisse criou La Danse durante um período de intensa experimentação e inovação em sua carreira, e a obra é considerada um exemplo notável de seu estilo fauvista, que é caracterizado por cores vivas e formas simplificadas. A pintura foi muito bem recebida quando foi exibida pela primeira vez em 1910 e desde então tornou-se um dos trabalhos mais importantes e influentes do artista. O quadro A Persistência da Memória é um dos mais conhecidos e icônicos trabalhos do artista surrealista espanhol Salvador Dalí. Ele foi pintado em 1931 e é conhecido por sua imagem única e intrigante de relógios derretidos sobre uma mesa. A técnica utilizada por Dalí neste quadro é conhecida como técnica de óleo sobre tela, e ele usou uma paleta de cores sombrias e monocromáticas, com destaque para o cinza, o preto e o branco. A imagem é composta por uma mesa coberta por vários relógios derretidos, que parecem ter sido colocados lá pelo artista. Há também um relógio de parede atrás da mesa, cuja agulha parece estar congelada no tempo. Apesar de sua aparência bizarra, o quadro A Persistência da Memória é uma reflexão sobre o tempo e a memória. Os relógios derretidos simbolizam a maneira como a memória pode ser distorcida ou alterada com o passar do tempo. Além disso, o relógio de parede parado sugere que o tempo é uma ilusão e que a memória é a única coisa que permanece constante. Dalí criou várias interpretações para o seu quadro, incluindo uma teoria de que os relógios representam um instinto animal de conservação, já que os relógios estão cobertos de miolo de ovo, um alimento rico em proteínas. Outra interpretação é que os relógios representam a morte e a finitude da vida humana. Em resumo, o quadro A Persistência da Memória é um trabalho icônico e intrigante que explora os temas do tempo e da memória de uma maneira única e inovadora. É um dos mais famosos trabalhos de Salvador Dalí e continua a ser admirado e estudado por pessoas de todo o mundo. No 5 é um quadro famoso do artista americano Jackson Pollock, conhecido por suas obras de arte da corrente do expressionismo abstrato. O quadro foi pintado em 1948 e é uma das obras mais célebres de Pollock, tendo sido vendida por mais de 140 milhões de dólares em 2006. O quadro, no 5, é um grande painel de tela de 4,5 por 8,5 pés, cerca de 1,4 por 2,6 metros, coberto com uma complexa rede de linhas e formas que se entrelaçam e se sobrepõem. As linhas são feitas com tinta derramada de forma espontânea e aleatória, criando um efeito de caos e movimento. As cores predominantes são o preto, o branco e o cinza, mas há também toques de azul e vermelho. O quadro, no 5, é um exemplo da técnica de pintura drip, gotejamento, criada por Pollock, que consiste em derramar a tinta diretamente na tela de forma a criar linhas e formas espontâneas. A técnica de Pollock é considerada um marco na arte moderna e é reconhecida por sua originalidade e risco criativo. Além de sua técnica única, o quadro, no 5, é considerado um importante exemplo da arte do expressionismo abstrato, um movimento artístico que se concentrava em expressar emoções e sentimentos através de formas e cores abstratas, em vez de representar a realidade de forma realista. O quadro de Pollock é um exemplo de como ele utilizou a arte para expressar suas próprias emoções e sentimentos de forma não convencional e inovadora. American Gothic é um quadro famoso pintado por Grant Wood em 1930. Ele retrata um homem e uma mulher em pé diante de uma casa rural típica da região do meio-oeste dos Estados Unidos. O homem,
vestindo uma roupa de trabalho, segura uma pá apoiada em seu ombro. A mulher, vestida com um vestido simples e uma touca, segura uma bolsa. Ambos parecem sérios e retos, com expressões sóbrias e olhares fixos. A casa rural, com suas janelas estreitas e porta arqueada, é um elemento central do quadro. Ela é pintada de forma detalhada e realista, com pedras na base, madeira nas paredes e telhado de zinco. Uma árvore pequena cresce ao lado da casa, e há um campo verde e florido atrás dela. O quadro é pintado em uma paleta de cores escuras e sóbrias, com tons de cinza, marrom e verde. A luz do sol parece brilhar de forma fraca e difusa, dando ao quadro um ar sombrio e melancólico. American Gothic é um ícone da arte americana e um símbolo da vida rural nos Estados Unidos. Ele foi amplamente reproduzido e parodiado ao longo dos anos e é um dos quadros mais famosos do século XX. O Beijo é um quadro famoso do artista austríaco Gustav Klimt, que foi pintado de 1907 a 1908. É uma obra-prima da arte modernista, e é considerado um dos trabalhos mais importantes de Klimt. O quadro mostra um casal beijando-se apaixonadamente, envolvidos em um abraço apertado. Eles estão vestidos de forma luxuosa, com roupas de seda e joias brilhantes. A mulher está de costas para o espectador, enquanto o homem olha diretamente para a tela. O fundo do quadro é composto por uma série de formas geométricas e linhas sinuosas, que criam uma sensação de movimento e dinamismo. As cores são vibrantes e ricas, com tons de dourado, laranja, vermelho e azul. Klimt foi conhecido por sua habilidade de combinar elementos tradicionais da arte com elementos modernos, e O Beijo é um bom exemplo disso. A composição do quadro é baseada na tradição da pintura renascentista, mas as formas e cores são bem mais modernas e expressivas. Em geral, O Beijo é considerado um símbolo do amor e da paixão, e é admirado por sua beleza e pelo seu significado profundo. É uma obra-prima da arte moderna e continua a ser uma das obras mais famosas de Gustav Klimt. Abaporu é um quadro famoso do artista brasileiro Tarsila do Amaral, que foi pintado em 1928. É considerado um dos trabalhos mais importantes da arte moderna no Brasil e um dos mais conhecidos da artista. O quadro mostra uma figura humanoide deitada de lado, com o corpo coberto por uma capa vermelha e o rosto escondido por uma máscara. A figura está cercada por uma paisagem desértica, com dunas de areia e uma montanha no horizonte. As cores são vibrantes e fortes, com tons de vermelho, amarelo, laranja e azul. A composição do quadro é baseada em formas geométricas simplificadas, com linhas retas e curvas que criam uma sensação de movimento e dinamismo. Abaporu é considerado um símbolo da arte moderna no Brasil e um marco importante na história da arte latino-americana. A obra foi inspirada pelo movimento modernista, que defendia a criação de uma arte autêntica e expressiva, e foi uma das primeiras a ser criada na América Latina. Em geral, Abaporu é admirado por sua beleza e pelo seu significado profundo. É uma obra-prima da arte moderna e continua a ser um dos trabalhos mais famosos de Tarsila do Amaral. Bem, este foi mais um vídeo, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de inscrever-se no canal, ativar o sininho e deixar aquele like. E até o próximo vídeo.